Meu enteado ficou animado com a ideia de estudar na mesma escola particular que minha filha, mas eu deixei claro que isso não iria acontecer, porque não tínhamos dinheiro para os dois. Quando meu marido continuou insistindo, eu disse que não colocaria o futuro da minha filha em risco por uma promessa que ele não podia cumprir. Mesmo assim, ele não desistiu, e até os meninos começaram a agir de forma diferente comigo e com minha filha. Foi então que dei um ultimato. Agora tudo está ainda pior. Minha filha se sente culpada por algo que não fez, e meu marido ainda acha que não fez nada de errado. Meu marido, de 40 anos, e eu, de 35 anos, estamos juntos há 9 anos, casados há 8. Temos uma filha de 7 anos e ele tem 2 filhos, de 15 e 11 anos, do primeiro casamento. A ex dele está praticamente à deriva, com problemas sérios de dependência, entrando e saindo de reabilitação, completamente instável. Ela tinha a guarda principal, mas há cerca de 2 anos, depois de alguns episódios graves, os meninos vieram morar conosco em tempo integral. Foi caótico e repentino, mas conseguimos nos ajustar. Essa adaptação não foi fácil. Mudou completamente o clima da casa da noite para o dia. No começo, os meninos eram distantes, especialmente o mais velho, mas eu entendi. Eles foram arrancados da vida que tinham. A mãe praticamente desapareceu e, de repente, estavam vivendo com o pai e a madrasta em tempo integral. O mais novo acabou se aproximando um pouco com o tempo. O mais velho continua mais fechado até hoje. Ele não é mal educado, só não se conecta muito. Eu tento, mas também não forço mais. Minha filha é a única que eu gerei e, sendo sincera, sempre senti uma conexão diferente com ela. Meu marido ama os 3, mas até ele reconhece que existe uma diferença de vínculo. Sempre falamos em dar a ela o melhor que pudéssemos pagar. Quando ela tinha uns 4 ou 5 anos, começamos a planejar seriamente colocá-la em uma escola particular aqui na cidade. Não é um lugar elitista, mas tem excelente nível acadêmico, professores ótimos, e filhos de amigos próximos estudam lá. Visitamos, pesquisamos e começamos a nos organizar financeiramente. Era um plano nosso, muito antes de os meninos virem morar conosco. Então tudo mudou quando a situação da ex dele piorou. De repente tínhamos 3 crianças em casa. Minha carreira estava estável, o trabalho dele também, e conseguimos ajustar o orçamento para pagar a mensalidade de uma criança, cerca de 15 mil por ano. Ficava apertado, mas era possível, e mantivemos esse objetivo. Nossa filha sabe disso. Ela está animada há anos. Já conhece uma amiga da pré-escola que estuda lá. Algumas semanas atrás, algo mudou. Eu nem fiquei sabendo na hora. Estávamos lavando a louça numa noite comum quando meu marido comentou casualmente que tinha falado com o filho de 11 anos sobre a escola particular e que o menino disse que toparia ir também. Eu parei na hora e encarei ele. Perguntei o que ele quis dizer, e ele repetiu como se não fosse nada demais. Disse algo como, se a nossa filha vai, faz sentido dar a mesma oportunidade para ele, né? Eu perguntei se ele tinha só mencionado a ideia ou se apresentou como possibilidade real. Ele respondeu, eu disse que a gente ia ver isso. Aquilo me irritou, porque para uma criança de 11 anos isso soa como promessa. Você não fala isso sem ter certeza ou sem antes conversar com a esposa. Passamos 2 anos sabendo que só conseguiríamos pagar para uma criança. Sempre foi claro. Então perguntei se ele achava que poderíamos pagar para os 2. Ele disse que esperava que talvez desse um jeito. Fizemos as contas depois. Não dá. Não temos 30 mil por ano disponíveis para 2 mensalidades. Só seria possível se abríssemos mão de férias, cortássemos todos os gastos pessoais e talvez até vendêssemos um dos carros. Teríamos que abrir mão de praticamente toda a nossa vida financeira. O que mais me incomodou foi a forma casual com que ele tratou isso, como se não tivesse pensado nas consequências. Disse que o filho parecia tranquilo, que só respondeu legal. Isso me irritou ainda mais. Minha filha vem falando dessa escola há anos. Para ela, isso é real, não uma ideia qualquer. E agora meu marido quer dizer que se não dá para os 2, então nenhum vai, porque não seria justo. Eu entendo que ele se sente culpado pelos filhos, pelo que eles passaram com a mãe, e quer compensar isso. Mas parece que toda vez que ele tenta equilibrar as coisas para eles, acaba tirando algo da nossa filha. Eu disse que isso não é favoritismo, é cumprir um plano. Já tínhamos decidido isso antes. Ela foi preparada, está animada. Por que ela deveria perder isso porque ele falou algo sem pensar para o filho? Ele disse, não posso mandar um e não o outro. Eu respondi, então você não deveria ter criado essa expectativa. Desde então, o clima ficou tenso. Ele ainda não falou com o filho. Acho que espera que eu mude de ideia, mas não vou. Quero que ele seja honesto com o menino e explique que não podemos pagar para os 2 e que isso nunca foi o plano. Já tivemos conflitos antes sobre decisões com os filhos dele. Tento não ultrapassar limites, mas isso é diferente. Não é sobre regras simples, é sobre anos de planejamento sendo tratados como algo descartável. Sendo sincera, já vim acumulando ressentimento. Não por eles morarem aqui, eu aceitei isso ao casar com ele, mas por como tudo mudou. Tudo passou a girar em torno de adaptação para eles. Rotina, comida, barulho, horários. Nossa filha foi deixada de lado muitas vezes. Eu tentei entender, apoiar, ser paciente.
mas agora parece que ela sempre é quem perde. Esperei uma semana para ele resolver, mas ele não fez nada. Cada dia que passava eu me sentia mais prejudicada. Nossa filha continuava animada, perguntando do uniforme, e eu tendo que fingir que estava tudo certo enquanto ele evitava o assunto. Então eu disse que ele precisava contar a verdade ao filho naquela noite. Ele tentou adiar de novo, dizendo que não era o momento, que o menino teve uma semana difícil. Eu disse que ele criou uma expectativa que nunca existiu e que precisava corrigir isso. Ele disse que não queria criar divisão entre as crianças, mas elas já são diferentes. Nossa filha cresceu com estabilidade. Os filhos dele vieram de um contexto difícil. Eu sinto por eles, de verdade, mas isso não significa que devemos prejudicar o futuro da nossa filha para compensar o passado deles. Sim, estou com raiva. Não é a primeira vez que ele toma decisões grandes sem me consultar. Já aconteceu antes, como quando tirou o mais novo da terapia sem me contar, ou quando dispensou o mais velho das tarefas de casa por tempo indeterminado. Eu entendo o trauma deles, mas isso não significa ausência de regras ou estrutura. Tivemos uma grande discussão. Ele disse que trata os filhos dele como cidadãos de segunda classe. Eu disse que estou cansada de tudo virar uma disputa onde alguém precisa perder. Deixei claro que não acho que o filho dele não mereça uma boa educação. Mas não temos como pagar 2 escolas particulares, a menos que mudemos completamente de vida, o que já decidimos não fazer. Sugeri um meio termo, como pagar reforço escolar ou atividades extras, mas não uma segunda mensalidade completa. Ele nem considerou. Depois ele sugeriu que todos ficassem na escola pública. Mas isso contradiz tudo que já discutimos antes sobre a qualidade dessas escolas. O mais absurdo para mim é que esse problema nem existia até ele criar. Nossa filha tinha vaga, o dinheiro estava planejado, tudo certo. Ele criou uma expectativa irreal e agora quer desmontar tudo porque não quer lidar com a frustração do filho. E não é só dinheiro, é a mensagem. Se tirarmos isso dela agora, o que estamos ensinando? Que promessas não valem nada. Ela já divide espaço, atenção, rotina. Nunca reclamou, mas merece ter algo que ainda seja dela, algo que planejamos por anos. Agora meu marido quase não fala comigo. Age como se eu tivesse traído ele. Acho que ele esperava que eu cedesse, mas não vou. Minha decisão é clara. Ele precisa conversar com o filho e assumir que criou uma expectativa errada. E se ele não fizer isso, eu farei. Mas isso é responsabilidade dele. Eu tenho feito o possível para manter essa família funcionando nos últimos 2 anos. Me adaptei, cedi, apoiei. Nunca disse que os filhos dele não deveriam estar aqui. Participei de reuniões escolares, consultas médicas, lidei com tudo. Mas não vou aceitar que minha filha seja deixada de lado para evitar desconforto. Então, sou a errada por dizer não à ideia de colocar os 2 na escola particular e insistir que ele seja o responsável por explicar isso ao filho, já que foi ele quem criou essa expectativa? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está errada. Agora você vive com 3 crianças. A situação mudou, ponto final. Você não pode continuar se agarrando a um plano feito quando eram apenas você, seu marido e sua filha. A vida destruiu esse plano quando a ex dele entrou em colapso e esses meninos passaram a fazer parte da sua realidade. Você tem todo o direito de se sentir sobrecarregada e frustrada, mas bater o pé por causa de uma promessa feita há 5 anos, enquanto age como se seus enteados fossem um acréscimo opcional, é aí que você perde a razão. Você diz que sua filha espera por essa escola desde os 5 anos. Ela tinha 5 anos. Também esperava mochilas de unicórnio e bolo de aniversário. Ela não entende completamente o que essa escola significa. Quem está emocionalmente apegada a essa ideia é você. Foi você quem decidiu que isso define se ela terá ou não a melhor vida possível. Enquanto isso, seu marido está lidando com a culpa de não ter conseguido proteger os filhos de uma mãe completamente problemática, de um lar destruído, e de repente, ter que reconstruir a vida deles. Claro que ele está tentando compensar em excesso. Isso não faz dele um bom planejador, mas o torna humano. Se você levar esse ultimato adiante, esses meninos nunca vão se sentir seguros na sua casa. Mesmo que você ache que foi acolhedora de outras formas, este será o momento que eles vão lembrar. Comentário 2. Você está criando 2 núcleos dentro da mesma casa. Existe a sua filha, e existem os filhos dele, e tudo no seu tom transmite separação. Não estou dizendo que você não cuida deles, mas é dolorosamente evidente que o seu investimento no futuro deles não chega nem perto de ser o mesmo. Sim, seu marido cometeu um erro. Ele deveria ter falado com você antes de prometer algo. Mas basear todo o seu argumento em nós prometemos isso primeiro para nossa filha é perder o ponto principal. Uma criança que perdeu a mãe para as drogas e foi colocada em um lar completamente novo vai se lembrar se o pai ofereceu algo esperançoso e depois tirou isso porque a madrasta disse não. É isso que fica marcado, não quem prometeu o que e em que ano. Você acha que sua filha vai ressentir por não ir para essa escola? Pode ser. Mas e quando seu enteado crescer ressentindo ter vivido em uma casa onde as necessidades dele sempre ficavam abaixo das da meia-irmã, só porque ela estava lá primeiro? Você acha que ele não vai perceber esse desequilíbrio? Se você está tão determinada em relação à escola particular, então reduza o padrão de vida. Mude para um bairro mais barato.
procure um programa que dê oportunidade aos dois. Mas não fique em uma posição de superioridade falando sobre realidade financeira quando essa realidade sempre parece proteger apenas o seu filho. Você está errada. E digo isso como madrasta também. Comentário 3. Meu Deus! Esse post inteiro me deu lembranças da minha própria madrasta. Você disse que seu enteado respondeu casualmente assim, mas já parou para pensar o quanto pode ter sido difícil para ele sequer se abrir para algo novo? Aquilo não foi um comentário qualquer. Foi uma criança dizendo sim para uma mudança, para uma oportunidade, provavelmente tentando agradar o pai em uma situação que ele não pediu para viver. Eu não acho que seu marido lidou bem com isso. Mas o que piora a situação é o quão calculada soou a sua reação. Você não estava apenas chateada, já estava pronta para transformar isso em um ultimato. Você quis traçar essa linha antes mesmo de considerar como seu enteado se sentiria ao ouvir um não. E isso é o que me incomodou. Também não dá para ignorar que seu marido está criando 3 crianças, e de repente, surgiu uma grande decisão financeira, mas apenas sua filha tem garantia de proteção. É isso que fica evidente. Você age como se sua filha estivesse sendo prejudicada porque seu marido quis oferecer algo a uma criança que já perdeu praticamente tudo. Isso é uma lógica distorcida. E sim, talvez esse fosse um plano de 5 anos, mas o acordo de guarda também era, e a vida destruiu isso completamente. Você não pode fingir que ainda é 2020 quando claramente não é. Sua filha vai ficar bem se não estudar na escola dos sonhos. Seu enteado talvez não fique bem se continuar recebendo a mensagem de que nada naquela casa realmente é dele. Escolha bem pelo que vale a pena lutar. Comentário 4. O que mais me chama a atenção é a frequência com que ele toma decisões sobre os filhos sozinho e depois deixa você se adaptar. A terapia foi interrompida sem conversa. As tarefas domésticas foram retiradas sem discussão. E agora a questão da escola foi levantada de forma casual. Esse padrão é mais importante do que a mensalidade em si. Isso parece menos uma discussão sobre a escola e mais um problema no casamento que finalmente chegou ao limite. Eu entendo porque ele está na defensiva. Os filhos dele passaram por muita coisa. A mãe praticamente desapareceu e agora ele é o único ponto de estabilidade que eles têm. Esse tipo de pressão às vezes faz as pessoas agirem de forma impulsiva. Mas você não é uma espectadora nessa casa. Você também está ajudando a criá-los, emocionalmente e na prática. Não dá para você ser informada depois que a decisão já foi emocionalmente consolidada. O que eu reconheço é que você não disse problema do filho dele. Você ofereceu alternativas que fazem sentido dentro da realidade. Ele rejeitou porque não resolvem a conversa difícil que ele precisa ter. Isso não é liderança. Isso é procrastinação com dano colateral. Se isso terminar com a sua filha perdendo algo com o qual ela conta há anos, não me surpreenderia se esse ressentimento aparecesse mais tarde de forma sutis. Crianças internalizam essas coisas. Elas não esquecem quem cumpriu a palavra e quem não cumpriu. Atualização. Alguns dias depois do meu último post, as coisas em casa ficaram infinitamente piores. E eu preciso explicar exatamente como chegamos até aqui, porque mencionar dinheiro e escola de forma casual era só a ponta do iceberg. Logo depois da nossa discussão sobre a escola particular, meu marido começou a falar sobre finanças compartilhadas de forma mais insistente. Ele sempre cuidou da maior parte das contas, financiamento da casa, serviços, seguro, supermercado, e eu sempre paguei pelas atividades das crianças, coisas pessoais, coparticipações médicas e organizei a rotina da casa. Nossos salários eram tecnicamente conjuntos, mas ao longo dos anos eu fui acumulando discretamente uma reserva pessoal, porque ele nunca me pediu para contribuir com os custos da casa. Isso foi escolha dele. Quando ele exigiu que eu começasse a contribuir com a minha parte nas despesas familiares, isso me irritou. Fiquei surpresa. Perguntei o que exatamente significava a minha parte, já que funcionávamos assim há anos. Ele foi direto. Precisamos de equilíbrio dentro de casa. Você ganha tanto quanto ou mais do que eu. Estou cansado de carregar a maior parte do peso enquanto você guarda dinheiro. Então fiz algo que provavelmente deveria ter feito antes. Coloquei tudo na mesa. Nossas rendas, despesas e minhas economias. No papel ele ganha mais, mas como paga a maior parte das contas, sobra menos para ele no fim do mês. Enquanto isso, meu saldo era bem maior porque mantive tudo separado por anos. Eu disse que estava confortável com a forma como dividíamos os custos e que queria usar meu dinheiro para a educação e necessidades imediatas da minha filha. Se ele queria que eu contribuísse mais, eu precisava entender o motivo, não apenas ser mandada pagar. Foi aí que a conversa ficou pessoal. Ele disse que tinha motivos e que os filhos dele deveriam ser tratados de forma igual no longo prazo. Anunciou que abriria contas separadas para a faculdade dos filhos e que passaria a financiá-las usando parte do dinheiro que iria para a mensalidade da nossa filha. Disse que era a única forma justa de garantir o futuro deles. Porque se você está tão determinada a gastar só com a sua filha, eu também preciso proteger os meus. Ele disse isso com calma, como se fosse uma decisão de planilha. Eu reagi da única forma que sabia. Recusei.
Disse que se ele quisesse abrir contas para os filhos, poderia fazer isso com a parte dele da renda. Mas não ia mexer no plano que eu e minha filha construímos ao longo dos anos para a escola dela. Esse plano era real. Eu tinha comprovantes, extratos e conversas que tivemos juntos. Ele sabia exatamente o que eu estava fazendo com aquele dinheiro. Usar aquilo para qualquer outra coisa era inaceitável. Mesmo assim, ele fez. Abriu as contas para os filhos e me informou que estava redirecionando o dinheiro que estava reservado para a mensalidade da nossa filha. Fiquei em choque. Depois disso, as coisas começaram a se quebrar de formas que eu não esperava. Primeiro, eu segui com algumas atividades da escola particular que já tinha prometido para minha filha, uma segunda visita oficial, fotos e prova de uniforme com amigos da família. Eu via isso como uma preparação inocente, algo para manter o entusiasmo dela. Não imaginei que isso iria explodir, mas os meninos viram as fotos nas redes sociais. Eles entenderam exatamente o que aquilo significava. De repente, o mais novo, que antes tinha dito "tá, parece legal", quando o pai mencionou a ideia, começou a agir estranho, como se aquele futuro tivesse sido tirado dele. Uma noite, durante o jantar, ele me perguntou do nada: "Então eu definitivamente não vou estudar lá, né?" Tentei dar uma resposta genérica sobre caminhos diferentes serem ok, mas soou ruim e ele saiu da mesa. O enteado mais velho, por outro lado, apenas ficou me olhando como se eu fosse algo que ele não conseguia entender. Eu senti aquilo, claro, mas tentei mudar o clima até que minha filha, do jeito doce e inocente dela, virou para eles e disse animada: "Eu vou estudar lá no ano que vem." Sorrindo. Aquilo foi um erro. O mais novo ficou em silêncio na hora, o rosto fechou completamente. O mais velho murmurou algo e empurrou a cadeira, como se tivesse terminado com tudo. Mais tarde fui ver como eles estavam e encontrei os dois no quarto, cochichando. Fiquei na porta por um momento, genuinamente preocupada, mas o que eles diziam não era sobre tristeza. Era ressentimento. Eles se sentiam excluídos. Deixaram claro que acreditavam que eu não os queria mais perto da minha filha, que ela estava sendo preparada para uma vida que eles nunca teriam. Tentei explicar que não era isso, que decisões sobre escola não eram ataques pessoais, mas eles não estavam ouvindo. Estavam cheios de raiva. Então o mais velho explodiu. Me confrontou na cozinha enquanto eu fazia o jantar. Disse direto: "Você nunca gostou da gente. Nunca quis a gente aqui. Só quer que sua filha tenha uma vida melhor e esqueça que a gente existe." Eu fiquei parada. Não me mexi. Não discuti. Apenas perguntei se era assim que ele se sentia. Ele confirmou. Disse como se fosse um fato, como se estivesse guardando aquilo há meses. Eu deixei os dois de castigo. Sem celular, sem jogos, sem amigos, sem sair, sem nada, até falarem comigo com respeito. Eles se recusaram. Não quiseram conversar, não pediram desculpas e passaram a ignorar minha filha e a não sentar mais à mesa conosco. Meu marido viu tudo e disse: "Eu não vou punir eles pelo que sentem. Eles têm direito às emoções deles." Perguntei o que ele pretendia fazer para ensinar consequências. Ele disse nada. Foi aí que eu disse algo que nunca pensei que diria. Falei que se os filhos dele odeiam minha filha e não conseguem conviver sob o mesmo teto com respeito, talvez devessem voltar para a casa da avó. Foi como se eu tivesse sugerido ir morar em Marte. Os dois passaram a me ignorar completamente. Meu marido saiu do cômodo e ficou um dia inteiro sem falar comigo. Na manhã seguinte, ele tomou café separado. Os meninos nem desceram, comeram no quarto. Minha filha perguntou por que os irmãos não estavam tomando café com a gente. Eu disse apenas que eles estavam chateados. Ela perguntou se eles iam voltar depois para comer cereal com a gente. Eu não consegui responder. Já faz 6 dias assim. Meu marido não fala comigo diretamente sobre nada além de logística, compras, contas e horários. As crianças mal reconhecem minha presença nas áreas comuns. O mais novo fica no quarto. O mais velho sai sempre que pode. Minha filha sente atenção e começou a dizer coisas como: "Me desculpa se eu deixei alguém triste, eu não quero que ninguém fique com raiva de mim." Ela tem 7 anos. E durante tudo isso, meu marido se recusou a impor qualquer disciplina aos filhos. Pedi apenas uma vez que ele explicasse para eles por que castigo existe ou por que respeito importa, e ele recusou. Disse que eles estão machucados e que punir sentimentos é cruel. Tentei explicar que ensinar respeito mútuo não é crueldade, é necessário, mas ele não cedeu. Então aqui estamos. Minha filha está destruída pela tensão. Meu relacionamento com meu marido está à beira do colapso. Os meninos acham que eu odeio eles. Meu marido acha que sou fria e irracional. E toda vez que entro em um cômodo, sinto como se estivesse entrando em um campo de batalha. Eu ainda acredito que minha filha merece a educação que planejamos. Ainda acho que os meninos precisam ouvir uma verdade clara em vez de esperança ambígua. Ainda acho que a reação do meu marido foi injusta. Mas estou começando a perceber que a forma como eu lidei com tudo também piorou a situação. Então, Reddit, estou aqui com uma casa completamente fragmentada, pais e filhos em um bloqueio emocional. E minha filha me perguntando todos os dias se todo mundo vai voltar a ser feliz. Sou a errada por traçar um limite sobre o que considero meu dinheiro e o futuro da minha filha. Mesmo que isso tenha significado dizer ao meu enteado mais novo que ele não iria para aquela escola. Colocar os dois de castigo por desrespeito e sugerir que fossem morar com a avó? Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu não acho que você entenda o quanto tudo isso saiu pela culatra. Você tentou se posicionar com base em lógica, planejamento, dinheiro, no acordo de vocês, mas esqueceu que famílias não funcionam como contratos.
A reação do seu marido, os meninos se afastando, sua filha se sentindo como se fosse a causa da tensão. Isso não é consequência de um único erro. É o resultado de um acúmulo ao longo de anos de um desequilíbrio emocional que você não enfrentou porque não te afetava diretamente. E colocá-los de castigo por estarem magoados? Sério? Eles não destruíram seu carro. Não faltaram à escola. Eles expressaram dor, mesmo que de forma dura. Você os puniu por estarem certos, porque eles estão certos. Você deixou muito claro em qual futuro está investindo. Eu não duvido que você ame sua filha, mas está usando esse amor como uma armadura, não como empatia. A forma como você fala sobre o seu dinheiro e a escola dela, vivendo em uma casa onde existem 3 crianças, é profundamente excludente. Você não está apenas se afastando dos seus enteados. Está empurrando seu marido para um lugar onde ele precisa repensar o que significa ser parceiro. Comentário 2. Você não está errada por querer cumprir uma promessa feita à sua filha. Mas está completamente fora de controle na forma como decidiu impor isso. Tudo o que você fez transmite mais a ideia de proteger o seu controle sobre a situação do que realmente se importar com o resultado para as outras pessoas da casa. Dizer diretamente ao seu enteado que ele não vai estudar lá e simplesmente seguir em frente, você acha que isso não afeta a autoestima de uma criança? E colocá-los de castigo depois que um deles te confrontou? Isso é menos disciplina e mais uma forma de garantir que eles fiquem no lugar deles. Você nem sequer parou para perguntar por que eles estavam tão magoados, porque, no fundo, você já sabia. Só não quis lidar com isso. E o pior de tudo, você disse para eles voltarem para a casa da avó se odeiam sua filha. Você acabou de confirmar o maior medo deles, que são temporários. Que o lugar deles na sua vida depende de como se comportam em relação à sua filha. Eu nem tenho palavras para o quão duro isso é. Comentário 3. A forma como você lidou com tudo só piorou a situação. Os meninos não estavam exigindo luxo. Eles estavam reagindo a como se sentem invisíveis dentro da própria casa. O mais novo nem pediu para ir para a escola particular. Foi seu marido quem plantou essa ideia. E então você assumiu a responsabilidade de corrigir isso com uma conversa individual e basicamente mandou o menino informar o pai, como se estivesse entregando um recado. Isso foi frio. E depois você colocou os dois de castigo por estarem irritados. Isso é absurdo. Você não agiu como mãe. Agiu como uma gerente demitindo um funcionário por falar fora de hora. O mais velho não foi desrespeitoso por ser mal educado. Ele estava apontando um padrão que provavelmente já era claro para eles há anos. Você deixou bem claro qual é o lugar deles, e agora está surpresa porque eles não querem mais sentar à sua mesa. Sua filha está presa em uma casa emocionalmente carregada, onde ela sente que é a razão de todos estarem brigando, mesmo não sendo culpa dela. Crianças absorvem isso. Talvez ela não entenda agora, mas no futuro vai lembrar exatamente de como se sentiu. E espero que você esteja preparada para essa conversa quando ela acontecer. Atualização 2. Estou escrevendo isso porque o que começou como um desentendimento sobre a escola acabou se transformando em algo muito maior. E neste ponto, acho que preciso ser honesta sobre a minha parte nisso, mesmo que eu ainda não concorde com o resultado que todos parecem achar que eu deveria aceitar. Depois do meu último post, meu marido e eu paramos de fingir que as coisas estavam tensas, mas funcionais. Ele me disse diretamente que não confiava mais em mim com as finanças compartilhadas. A preocupação dele, em termos claros, era que eu estava planejando um futuro que incluía apenas uma criança. Eu disse que sempre fui clara sobre minhas prioridades e que nunca concordei em diluí-las por causa do passado dele. Essa conversa definiu o tom de tudo que veio depois. Alguns dias depois, tomei minha primeira atitude concreta. Falei com o advogado e comecei o processo de criação de um fundo formal de educação para minha filha usando meu dinheiro pessoal. Não foi impulsivo. Eu queria algo legalmente protegido para que ninguém, nem mesmo meu marido, pudesse redirecionar esse dinheiro novamente. Não contei a ele até que a papelada já estivesse em andamento. Quando contei, ele ficou em silêncio de um jeito que pareceu mais definitivo do que qualquer discussão que já tivemos. Ele disse que eu estava dividindo a família ao meio no papel. Eu respondi que estava garantindo que o futuro da minha filha não pudesse ser negociado. Pouco depois, tomei outra atitude que provavelmente piorou tudo. Comecei a cortar tudo que eu pagava e que beneficiava a casa inteira. Serviços de streaming, pedidos de comida compartilhados, atividades extracurriculares que eu antes pagava sem questionar. Tudo isso parou. Não anunciei nada. Apenas me afastei. Os meninos perceberam quase imediatamente. O acesso deles mudou, a rotina mudou, e eles sabiam exatamente o motivo. Meu marido disse que eu estava transformando dinheiro em arma. Eu via isso como finalmente sendo honesta sobre por quem eu era responsável. Nessa mesma época passei a reforçar muito a confiança da minha filha. Disse a ela que deveria se orgulhar da escola. Se orgulhar por ter conquistado a vaga e se orgulhar por não precisar diminuir a própria vida para deixar outras pessoas confortáveis. Achei que estava fortalecendo a autoestima dela. Em vez disso, ela repetiu algumas dessas coisas em casa. Nada cruel, mas o suficiente para soar mal para os irmãos.
Quando meu marido me confrontou sobre isso, eu disse que ela não deveria ser ensinada a se diminuir para resolver um problema de adultos. Também pedi aos meus pais que atualizassem o testamento. Eles já pretendiam deixar algo para minha filha, mas agora isso ficou explícito e protegido. Sem ambiguidades, sem suposições. Meu marido descobriu durante um jantar em família, quando meu pai mencionou o fundo educacional dela de forma casual. Aquela noite terminou com meu marido dizendo que eu estava, silenciosamente, apagando os filhos dele de todos os planos de longo prazo que importavam. Depois disso, o clima dentro de casa esfriou ainda mais. Parei completamente de incluir os meninos em qualquer atividade. Compras, passeios de fim de semana, pequenos agrados, tudo passou a girar em torno da minha filha. Não fingi que era sem querer. Disse claramente que precisava proteger o espaço emocional dela, já que ninguém mais estava fazendo isso. Meu marido disse que eu estava isolando ela de propósito. Eu respondi que ela já estava isolada pela tensão que ele se recusava a enfrentar. Em algum momento comecei a gravar interações. Nada armado, apenas deixava o celular no bolso quando as conversas saíam do controle. Eu dizia a mim mesma que era por clareza. Sabia que poderia precisar disso. Quando meu marido descobriu uma das gravações, ele olhou para mim como se não me reconhecesse mais. Disse que eu estava documentando as pessoas em vez de conversar com elas. Eu respondi que conversar não adiantava mais sem responsabilidade. Também falei em particular com a futura professora da minha filha. Apresentei como uma preocupação com o estresse em casa e a adaptação dela. Não citei nomes, mas a implicação era clara. Alguns dias depois, a escola entrou em contato com nós dois, sugerindo uma reunião para garantir que os pais estivessem alinhados. Meu marido ficou furioso. Disse que eu estava envolvendo a escola em um problema familiar para ganhar vantagem. Eu disse que estava garantindo que minha filha tivesse apoio em algum lugar, já que claramente não tinha em casa. Ele sugeriu terapia familiar pouco depois. Eu recusei. Disse que não estava interessada em um ambiente onde minhas prioridades seriam tratadas como um defeito e onde 3 pessoas explicariam por que eu deveria aceitar menos. Para minha própria filha. Ele disse que minha recusa respondeu perguntas que ele tinha medo de fazer para si mesmo. Depois disso, eu disse que passaria a cuidar sozinha de tudo relacionado à escola particular, reuniões, orientação, comunicação. Disse que seria mais simples assim. Ele me acusou de estar afastando ele da vida da própria filha de propósito. Respondi que ele já tinha deixado clara a posição dele quando começou a desviar dinheiro para outro lugar. Na mesma época, coisas começaram a desaparecer das áreas comuns da casa. Os meninos me acusaram de jogar coisas fora. Não respondi. Apenas organizei. O que não pertencia aos espaços compartilhados foi retirado. Eles pararam de deixar qualquer coisa fora do quarto. Os quartos viraram ilhas isoladas. A casa deixou de parecer um lar único e passou a parecer um lugar dividido por portas fechadas. A situação com a mãe dele também piorou. Ela me disse diretamente que eu estava destruindo a família. Eu respondi que estava cansada de ser a pacificadora em uma dinâmica que só funcionava em um sentido. Disse ao meu marido que não participaria mais de eventos com a família dele e que minha filha também não iria. Ele disse que eu estava punindo todos para me sentir no controle. Eu disse que estava cansada de estar cercada por pessoas que achavam que o futuro da minha filha era negociável. Também comecei a registrar tudo, datas, conversas, decisões financeiras, interações com as crianças. Começou como autoproteção e virou algo metódico. Ainda não sei se o divórcio é certo, mas sei que fingir que não é possível seria ingenuidade. A ruptura final veio quando eu disse claramente, se ele continuasse redirecionando a renda compartilhada para contas dos filhos dele, eu separaria legalmente as finanças por completo. Sem negociação, sem contas conjuntas, sem suposições. Ele não discutiu. 2 dias depois, notei que dinheiro foi movimentado sem conversa. Não era muito, mas suficiente para mostrar intenção. Quase não nos falamos mais. Os meninos não interagem comigo. Minha filha começou a perguntar se famílias deveriam ser tão silenciosas assim. Eu digo que estamos passando por uma fase difícil. Eu ainda acredito que fiz o que precisava fazer. Ainda acredito que minha filha merece proteção, mesmo que essa proteção tenha custado todo o resto. Mas não finjo mais que isso é só sobre a escola. Neste ponto, estamos vivendo lado a lado, não juntos. E estou me preparando para a realidade de que esse casamento talvez já tenha acabado, quer a gente admita isso em voz alta ou não. Comentários do Reddit. Comentário 1. Você está jogando xadrez enquanto todos os outros estão tentando descobrir como sentar à mesma mesa. Criar um fundo, cortar despesas compartilhadas, influenciar a narrativa com a escola, construir seu próprio arquivo de provas, e isso não é só insistência. É você construindo seu caso em tempo real para a saída que já sabe que está vindo. E a forma como você está isolando sua filha, e isso vai se voltar contra você. Você a colocou em uma narrativa em que ela é a especial, a brilhante, aquela cujo sucesso justifica o desconforto de todos os outros. Isso pode parecer bom por um tempo, até que ela cresça o suficiente para perceber que foi criada em uma casa construída sobre silêncios tensos e contas separadas. Você continua falando do futuro dela como se fosse um investimento. E os relacionamentos dela? A empatia? A compreensão de família além de quem paga o quê? Você não está protegendo sua filha. Está rompendo o vínculo com uma família que nunca aceitou completamente, chamando isso de estratégia.
E a pior parte, você já decidiu que isso termina em divórcio. Só está caminhando até lá, um documento legal de cada vez. Comentário 2. É, sinceramente, inquietante o quão clínico tudo isso parece. Você não está reagindo à dor. Está executando uma estratégia, e isso é evidente. Você transformou a parentalidade em proteção de ativos, o casamento em uma negociação hostil, e sua filha no centro de uma campanha. É como assistir alguém declarar guerra em câmera lenta, uma decisão lógica de cada vez. E para quê? Para que sua filha vá para uma escola sobre a qual agora ela tem medo até de falar? Para provar um ponto para duas crianças que não pediram para cair em um lar desfeito? Você está punindo toda a casa porque seu marido fez uma promessa ruim. Mas o que você construiu em resposta é destrutivo. Até sua recusa em fazer terapia diz muito. Você criou um sistema em que ninguém pode questionar suas motivações sem ser cortado, ignorado ou pressionado financeiramente. Isso não é força. É medo disfarçado de controle. Atualização 3. Muita coisa aconteceu desde o meu último post, e é difícil até descrever como minha vida está agora sem parecer que estou resumindo a história de outra pessoa. Eu segui o caminho que decidi tomar, para o bem ou para o mal. E agora que estou do outro lado disso, divorciada, sem dinheiro e mal conseguindo falar com a minha filha, posso finalmente admitir que nada saiu como eu planejei. Logo depois de tudo explodir com os meninos, meu marido saiu de casa. Não foi uma saída emocional ou impulsiva. Foi algo planejado. Ele encontrou um apartamento perto das escolas deles e levou os meninos com ele. No começo disse que era temporário, mas no momento em que fez as malas deles, eu soube que tinha acabado. Em 2 semanas, ele parou de chamar nossa casa de lar. Em 6, já tinha um advogado. Foi quando eu entrei com o pedido de divórcio. Achei que não fazia sentido prolongar aquilo. Ofereci algumas opções de reconciliação, principalmente ajustando a forma como lidaríamos com as crianças, tornando a guarda mais flexível e trabalhando com um terapeuta familiar neutro. Mas ele disse que eu só estava interessada em recuperar minha imagem, não em reparar o dano que causei. As palavras exatas dele foram: você estava com o volante o tempo todo. Não dá para bater o carro e depois pedir outro caminho. O processo judicial foi rápido. Nós dois já tínhamos documentação legal pronta. Eu, com o fundo educacional que criei para nossa filha, ele com registros financeiros que mostravam o quanto já tinha sacrificado para sustentar a casa. Achei que meu caso para conseguir a guarda principal era forte. Eu tinha provas de planejamento consistente, economia e foco acadêmico. Mas isso não importou. O juiz concedeu guarda compartilhada com divisão de tempo igual. Olhando agora, foi justo. Na época pareceu um golpe. Minha filha começou na escola particular naquele outono. Ela conseguiu a vaga por pouco. A confiança dela tinha caído, e ela não era mais a mesma criança da entrevista aos 5 anos, quando sonhávamos com aquele lugar. Mesmo assim, ela entrou, e eu achei que aquilo seria um recomeço. Mas em vez disso, foi um colapso lento. Nos primeiros meses, comecei a receber e-mails da professora. Não sobre notas, essas estavam boas, mas sobre comportamento. Ela não falava nas atividades em grupo. Se distraía durante trabalhos coletivos. No recreio, ficava sentada de lado, desenhando sozinha. Um dia pediu para ir embora mais cedo e me disse, bem baixinho: acho que eu não sou mais divertida. Algumas crianças começaram a chamá-la de estranha. Uma delas perguntou se a mãe dela era a mulher que fez o pai deles ir embora. Não sei de onde veio isso, talvez fofoca de algum adulto que sabia partes da história, mas aquilo a destruiu. Eu disse para ela aguentar firme. Incentivei a fazer novos amigos, entrar em clubes, sorrir mais, agir com confiança e seguir em frente. Disse que aquilo era um novo começo e que ela precisava levar a sério. Ela tentou por um tempo, mas por volta das férias de inverno parou de falar sobre a escola. Na primavera seguinte, ela já tinha desistido. Disse que não queria voltar. Perguntei o porquê e ela respondeu: é pior fingir que está tudo bem do que ser deixada de lado. De qualquer forma, eu já não tinha dinheiro para mantê-la lá. O divórcio me atingiu mais do que eu esperava. Custos legais, mudança para uma casa menor, divisão de bens, tudo isso enquanto eu tentava continuar pagando a escola. Isso me drenou completamente. Parei de poupar assim que começou a disputa de guarda. E quando o verão chegou, eu mal tinha o suficiente para cobrir despesas básicas. O fundo que eu tinha criado só podia ser usado para educação. E eu não conseguia justificar continuar pagando aquele valor com ela claramente infeliz. Então tirei ela da escola e a coloquei na mesma escola pública que os meio-irmãos frequentam. Ela não reclamou. Na verdade, pareceu aliviada. E então aconteceu algo que eu não esperava. Ela voltou a se aproximar deles. Achei que haveria ressentimento ou desconforto depois de tudo, mas não. Ela voltou como se nada tivesse acontecido. Agora eles vão juntos para a escola. Fazem dever de casa no mesmo ambiente. Riem dos mesmos programas. Ela liga para o mais velho quando precisa de ajuda em ciências. Pega os fones do mais novo quando está sobrecarregada. Enquanto isso, a relação entre mim e ela se quebrou completamente. Ela começou a se afastar aos poucos. Respostas mais curtas, menos abraços, mais silêncio. Depois virou evasão de verdade. Nos dias de guarda comigo, ela começou a dizer que não queria sair da casa do pai. No começo eram desculpas como vamos ver um filme hoje, ou tenho um trabalho e minhas coisas estão aqui. Depois virou estou cansada, posso ficar? Uma noite perguntei diretamente, você não quer mais ficar aqui?
Ela deu de ombros e disse, é mais tranquilo lá. Eu disse que isso era porque aqui não tinha os meninos, que era menos barulho. Ela respondeu, não é barulho, só parece barulhento. Foi aí que eu entendi. Ela não estava falando de som, estava falando de tensão, de pressão, do tipo de amor que eu estava tentando impor. Meu ex não fala muito diretamente comigo. Tem sido educado, mas distante. Mas eu sei que ele reforça as decisões dela do jeito silencioso dele. Ele não manda ela vir para cá. Ele deixa que ela fique. Ele valida o que ela sente. Enquanto isso, sou eu que fico aqui contando jantares perdidos e mensagens sem resposta. Recentemente ofereci a ele outra chance de sentarmos e tentarmos resolver algo a longo prazo. Disse que poderíamos construir uma rotina melhor para ela, talvez ajustar a convivência e trabalhar o passado. Ele disse que não tinha interesse em consertar algo que eu só valorizei depois que quebrou. E de certa forma, ele está certo. Agora estou presa à realidade que tentei evitar a todo custo. Minha filha está mais feliz em uma casa que eu tentei afastar. Ela vê os meio-irmãos como um lugar seguro. Vê o pai como lugar onde pode descansar. E eu sou a pessoa que ela mantém à distância. Mesmo tendo dado a ela tudo o que eu achei que precisava, não me arrependo de ter tentado garantir um futuro para ela. Mas me arrependo de ter achado que isso poderia ser construído sem todo o resto, sem todas as outras pessoas envolvidas. Então sim, ela conseguiu a escola, e agora está de volta aquela que eu achava que não era boa o suficiente. Os meninos que eu achava que eram o problema são as pessoas favoritas dela. O homem que eu chamei de egoísta agora é o conforto dela. E eu sou apenas a pessoa que ela vê 2 vezes por semana, se ela quiser vir. Comentários do Reddit. Comentário 1. A energia que você colocou em excluir legalmente seus enteados poderia ter sido usada para construir uma família de verdade. Mas você ficou tão obcecado em garantir o futuro da sua filha que ignorou completamente o impacto emocional que estava acontecendo em tempo real. Você tratou cada decisão como se fosse proteção, mas era punição. Puniu seu marido, puniu os filhos dele, no fim, puniu sua própria filha com uma pressão que ela nunca pediu. E veja onde isso te levou, sem dinheiro, sozinha e excluída da dinâmica que você tentou controlar. O pior é que você ainda parece não entender como contribuiu para que ela se fechasse. Você acha que pressioná-la a fazer amigos, entrar em clubes e seguir em frente ajudou, mas você a sobrecarregou com a sua própria agenda e chamou isso de criação. E quando não funcionou, sua solução foi insistir ainda mais. Comentário 2. Tudo na sua história parece uma sabotagem em câmera lenta, só que direcionada à sua própria vida. Você não perdeu sua filha por manipulação, você a afastou ao transformar sua casa em um ambiente sufocante. Cada passo que você deu, o fundo legal, as decisões escolares tomadas sozinha, o afastamento dos irmãos, veio de um lugar de medo disfarçado de estratégia. E, quando nada disso funcionou, em vez de se perguntar o porquê, você insistiu ainda mais. Agora ela não quer voltar. Ela encontrou conexão justamente nas pessoas que você afastou. Isso não é manipulação, é cura. Você deveria ser grata por alguém ter dado a ela esse espaço, mesmo que não tenha sido você.